O debate que vamos ter hoje aqui no TAGV insere-se num ciclo organizado pelo Centro de Documentação 25 de Abril, com o apoio do SES, Centro de Estudos Sociais, e do TAGV, que se integra num conjunto de eventos associados à evocação dos 40 anos do 25 de Abril. Este ano o modelo integra 3 temas que têm a ver com a experiência do período revolucionário, mas ao mesmo tempo também têm a ver com o período que seguiu, e nesse contexto, tendo isso em consideração, estamos a tentar encontrar pessoas que também tenham olhares diferentes sobre o tema que nós propomos discutir. Nós estamos a falar de um país extremamente pobre, onde as mulheres eram, na sua maioria, analfabetas, e num contexto desse, esta ideia de movimentos sociais e de organização política em movimentos feministas, de facto não existia, ou seja, os grupos feministas existiam, as mulheres que lutavam pelos direitos das mulheres, mas eles eram grupos muito restritos a um espaço urbano, de mulheres qualificadas, de mulheres de classe alta, e que eram, de facto, grupos extremamente reduzidos, porque o nosso país era um país essencialmente pobre de mulheres analfabetas. A questão da educação das mulheres é crucial na mudança da vida das mulheres, é crucial na mudança da vida do país, não é? Porque estes indicadores de 40% de mulheres analfabetas em 1960, 70% da população universitária no século XXI feminina, não é? É uma mudança radical. A questão da presença no mercado de trabalho é o outro indicador avassalador, não é? Nós temos das maiores taxas de atividade feminina da Europa. Isto quer dizer que, de facto, as mulheres saíram da esfera doméstica, participam hoje do espaço público de uma maneira completamente diversa daquilo que era anteriormente. Foi uma grande confusão, 25 de Abril, e não se fala nisso. É um bocadinho o que se passa. Ou então existem também aquelas posições que é cuidado com o 25 de Abril, o que se passou, nós não queremos de modo algum que se volte a passar de novo, e não há uma reflexão mais aprofundada. Não há revoluções perfeitas, nem há revoluções concluídas. A revolução é sonhada, mais do que tudo, e depois a que se consegue é uma sombra daquela que se sonhou. O que acontece é que com este refluxo, que já não é um refluxo, isto já é uma contra-revolução em marcha, e em que as conquistas de Abril, que muitas ainda eram só promessas e havia que desenvolver, porque conquistas seguras, como também se concluiu aqui, há poucas, e mesmo aquelas que se pensam seguras em poucos meses podem retroceder para níveis inimagináveis, e portanto nestes processos de refluxo histórico também é sabido que os mais frágeis são os que são imediatamente mais atacados, e neste caso as mulheres são de facto vítimas duplas, triplas do que está a acontecer ao nível do mundo do trabalho em Portugal, não só aí, mas também até ao nível das próprias relações humanas, dos próprios comportamentos. Nunca se viu em Portugal nos últimos anos, porque estávamos com um ranking muito razoável ao nível internacional, nunca se viu um aumento tão drástico da violência doméstica. Isto, não me venham dizer que não tem a ver com a crise, tem diretamente a ver com a crise. Todo esse abril que está por cumprir tem a ver ainda com o espaço familiar e com o espaço doméstico. Aqui há um indicador que é extremamente perturbador, que é o número médio de filhos por mulher. Nós temos a fecundidade mais baixa da Europa, ou seja, a fecundidade mais baixa do mundo, se quiser. E isto é um sinal que as mulheres estão a dar desde a década de 90, que é difícil viver a vida que se vive, ou seja, é difícil viver um cotidiano em que se trabalha a tempo inteiro, das 9 às 7 ou às 8, porque o horário de trabalho está a aumentar, não é? Portanto, é estranho como é que se aumenta o horário de trabalho e depois quer que se tenha mais filhos num país onde as mulheres trabalham a tempo inteiro, não é? E, portanto, esta realidade para as mulheres é cada vez mais difícil. É um problema mais amplo, não é só um problema de esta geração não faz nada, quer dizer, esta geração está a ser educada dentro das universidades e do ensino secundário. Que temas é que se trazem a debate nas aulas? E não é só as aulas, as condições económicas, políticas. O que eu penso é que, efetivamente, se instalou uma máquina de propaganda absolutamente devastadora e que
transforma tudo em que toca. Eu acho que já não estamos em ponto de analisar os indicadores económicos, sociais, tal. Nós estamos já com uma sociedade à beira do aniquilamento, de desaparecer, de se fazer o harakiri. Eu acho que é um problema que é sempre um daqueles problemas que toda a gente se coloca, que é como mobilizar as pessoas.